Tem que acontecer o teu milagre, a tua resposta, a saída e solução tem que vir do Senhor. E que venha, Pai, sobre cada pessoa que aqui está. Pedimos ao Senhor hoje, Pai, que derrama sobre nós a capacidade de entender, de compreender, de aprender, pois aprendendo nós venceremos, ó Deus, as nossas limitações e chegaremos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera para nós, em o nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Vocês estão bem? Glória a Deus, né, irmãos? Você nem vai abrir a Bíblia, né? Deixa que nós vamos acompanhar aqui, eu cito depois. Está com a lição na mão, não está? Amém? Então pega a sua lição um pouquinho. Deixa eu apresentar contigo a Deus. Amém? Segurou na sua mão? Apresenta comigo aqui. Diga: Jesus, apresentamos a Ti a lição. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar para que possamos entender, entendendo, possamos chegar ao que o Senhor tem preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos pular a introdução, você deve ler em casa depois, por favor, e eu começo a leitura aqui embaixo, no rodapé em Cristo, R.R. Soares. Amém? Está quente ainda? Tá, né? E hoje está quente, né, irmãos? Vai estar saindo ar gelado aí? Tá? A gente tinha que colocar uns de 60 mil BTUs aqui, né, irmãos? Tinha que ser. É verdade, precisaria. Mas vamos colocar em nome de Jesus. Vamos catar esses daí, uma hora vai para a escolinha ainda e vamos. Tem uns grandes aqui. Amém? Ar-condicionado que não gela, não dá certo, né, irmãos? Então as coisas que a gente faz na vida, né? Escada rolante que não rola, né? Que não sobe. Tem umas coisas assim que é complicado. Mas começando a leitura. Diz assim, ó: entre aqueles que se declaram cristãos, é grande o número de pessoas que vivem mal, constituindo-se num péssimo exemplo para o Evangelho. Pois como alguém poderá dar crédito à promessa de vida abundante trazida por Jesus, se aqueles que garantem que vivem debaixo de sua graça demonstram que a vida abundante não é real, ou ela é real, ou não é real. Pelas palavras bíblicas, sim; pelo viver de muitos, parece que não. O missionário lembra aqui que muitas vezes nós passamos, quando fala nós, todos os crentes no geral, de alguma forma passa algum mau testemunho. Primeiramente, ele passa um testemunho porque você fala de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, e na hora de você viver a promessa de Deus, você deixa muitas vezes pensamentos, sentimentos, ou até impossibilidades na sua vida, mostrar um cenário diferente. E algumas pessoas olhando de fora, às vezes eles veem muitos crentes vivendo um fracasso. Ô pastor, mas como assim vivendo um fracasso? Se você tem um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus de prosperidade, que é dono do ouro, dono da prata, se o teu Deus é o que abre portas, que fecha portas, se é o teu Deus que exalta e abate alguém, por que então que se ele tem essa capacidade, esse poder, por que eu não vou viver então aquilo que Deus tem para nós? Então ele está dizendo aqui que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós atestamos contra a palavra de Deus, ou seja, era para nós vivermos a prosperidade, e muitas vezes achamos até que isso é errado. E aí ele pergunta logo embaixo: a culpa é de quem para isso? A culpa de alguns é da própria pessoa, porque ela ouve alguém falar, e ao ouvir alguém falar sobre a Bíblia, diz que prosperidade é pecado, que Deus não está falando na palavra dele sobre dinheiro, não está falando na palavra dele sobre bens, e a pessoa acaba aceitando uma vida que vai ao oposto do que Deus promete.
Outros, por preguiça de não procurar na palavra de Deus, aceitam o que todo mundo diz, mas não vai buscar exatamente aquilo que a Bíblia promete. Outros, na verdade, que carregam a culpa, pregadores que ensinam o contrário. Ao invés de ensinar a Bíblia Sagrada, eles ensinam teologia, estudos que comprovam tal coisa, e quando vai falar de algumas coisas, é quantos boi Abraão tinha, não é? Coisas assim que não acrescenta nada. E as pessoas, ao invés de progredir, elas ficam com a vida delas amarradas, porque não creem no que a palavra de Deus diz. Amém? E aí, continuando, ele diz assim: de quem é a culpa? Às vezes a culpa é da própria pessoa. Ela vive desleixadamente, sem querer aprender o que a palavra de Deus, do que aprendeu que a palavra de Deus fala sobre a sua posição em Cristo, não assumindo os seus direitos como membro da família do Senhor. Virando a folha. A culpa pode cair também sobre os pregadores, que por não ensinar a verdade, muitos ensinam teologia, que é realmente um ensino até bom para o conhecimento, mas não está ensinando a palavra de Deus. Devemos aceitar ainda que a culpa pode estar, em alguns casos, nas pessoas que fizeram as traduções das Sagradas Escrituras, se bem que temos que reconhecer que eles tentaram fazer o melhor e, de modo geral, foram felizes na obra em que realizaram. Ou seja, quem traduziu também pode carregar alguma culpa pelos versículos, por exemplo, que nós vamos aprender logo à frente aqui. E aí ele diz assim, mas muitos pontos importantes foram traduzidos de um modo meio torcido, e por isso bênçãos têm sido perdidas. É o caso de João 14:13, que já temos estudado bastante nesse curso Fé, em que foi traduzido da seguinte maneira: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Segundo esta tradução, qualquer um pode se convencer de que basta pedir a bênção, que ela lhe será concedida. Mas a verdade é bem outra. Conhecemos muitos que vivem pedindo e nada acontece, nada recebem. A razão é que Jesus não falou pedir no sentido que nós conhecemos por pedir, e sim determinar, exigir e mandar. Amém? Por que isso daqui, igreja? Porque as forças espirituais da maldade estavam no domínio desse mundo. Satanás, desde o pecado de Adão, ele tem segurado a bênção do povo de Deus. Quando Jesus venceu o diabo, Jesus te deu autoridade sobre o mesmo, para que você pudesse vencê-lo. Amém? Uma prova disso é quando Jesus chama os discípulos e manda eles irem, não é? Evangelizar de porta em porta. E a Bíblia diz que eles vão e começa a acontecer sinais, começa a ter sinais do poder de Deus. E eles voltam todos felizes, alguns até alegres, dizendo assim, que Satanás se submetia a eles. E Jesus ainda fala para eles assim: vocês devem se alegrar porque o vosso nome está escrito aonde? No reino dos céus. E não porque o diabo se submetia. Amém, igreja? Ou seja, quando alguém pratica o que Deus mandou, exigindo que o mal vá embora, automaticamente ela vai viver aquilo. Mas não adianta eu pedir para o diabo sair. Se eu tiver esse entendimento do sentido de pedir, eu não vou conseguir nada. Mas se eu realmente entrar numa batalha espiritual e mandar o diabo tirar as garras da minha vida, Deus vai ser glorificado e eu vou alcançar a promessa dele. Amém, igreja? Continuando. Também é o caso da cura do cego. Em João 9, os versículos 3 e 4 foram traduzidos deste modo. Quer ler no monitor? Vou ler agora o versículo. E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de quem? De Deus. Essa aqui
é a tradução, amém? Quando alguém lê, ela tem uma falsa ilusão de que alguém nasceu doente, amém, cego, para que se manifestasse neles a obra de Deus. Ué, pastor, mas não está escrito isso aí? O grande problema é que ali você vê um ponto final, amém, igreja? Mas quando esse versículo foi escrito, ele não foi escrito dessa forma lá, capítulo tal, versículo tal. Houve alguém que fez a tradução. Quando alguém faz a tradução, esse alguém, ele coloca o que ali? Um ponto, amém? E o que acontece depois se torna outro assunto. Olha o versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode. Na verdade, ali era para ser um texto só, único, amém? Mas às vezes uma tradução errônea leva uma pessoa a ter um entendimento errado. Muitas pessoas já me questionaram, pastor, mas se a Bíblia diz que o cego de nascença, ele nasceu cego para que Jesus, ou Deus, no caso ali, fosse glorificado, as obras de Deus se manifestassem na vida deles, e na verdade não é bem isso. Mas seguindo um pouquinho aqui no texto que o missionário colocou, vamos ler embaixo agora. Se esta tradução fosse correta, poderíamos acreditar que existem pessoas que nascem cegas, aleijadas, e que passam a vida sofrendo para que algum dia nelas se manifestem as obras de Deus. Segundo este raciocínio, alguém poderia até argumentar que Deus não é amor, pois Ele permite que pessoas nasçam defeituosas e vivam sofrendo, sendo privadas de visão, audição, voz e de outras funções, só para que algum dia elas venham ser curadas e Ele, Deus, no caso, receba a glória. E isto não parece esquisito? Isto é horrível. Este não pode ser o caráter do nosso Deus. Ou seja, sendo que você tem um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus bondoso, Deus então ia fazer pessoas virem ao mundo cegas, coxas, poderia vir ao mundo ali com problemas de vários níveis, com um propósito, para que um dia essa pessoa tivesse fé, fosse curado e Deus se alegrasse, porque Ele curou alguém que Ele mesmo colocou um problema sobre ela. Amém, igreja? Se Deus tivesse realmente colocado alguém com algum problema, jamais essa pessoa chegaria à cura. Amém? Porque se a vontade de Deus é que alguém estivesse realmente sofrendo, como é que Deus ainda ia permitir que o próprio poder dele ia reverter alguma coisa? Seria estranho. Amém, igreja? Não parece algo vindo de um Deus bom. Quem pecou também, se é um cego de nascença, como é que alguém que já nasceu cego pode ter pecado? Então tem alguma coisa errada também. Amém, igreja? Se ele já nasceu cego, não pode ter sido pecado dele. Pastor, mas os pais terem pecado? Eu conheço muitos casais que eles têm umas vidas bem conturbadas. Já vi casos de criança nascer com clavícula quebrada porque a mãe apanha. Já vi criança ter problemas de saúde porque a mãe passou a gravidez toda usando drogas. Você já deve conhecer alguns casos. Amém? Existem sim muitos casos que acontecem devido ali ao jeito que a pessoa leva a vida dela. Uma pessoa tem um filho sendo gerado, existe responsabilidade. Amém, igreja? Só que às vezes não observam isso e alguns casos acontecem. Mas no plano de Deus, ninguém deveria vir dessa forma. Amém? Não citei ainda aqui, mas o que tem de caso ainda de incesto, não é? Filho com cruzamento de sangue genético, e tem de monte por aí. Hoje em dia tem aparecido muito. Vai fazer o exame lá e descobre que o filho é do próprio pai, não é? Coisa terrível, mas acontece muito. Então, voltando aqui para a leitura, seria terrível um Deus que faz isso. Aí ele diz embaixo, o exemplo de Jesus.
Quando Jesus esteve aqui no mundo, Jesus curou a todos. Ele nunca aprovou o sofrimento, nem disse a ninguém que Deus queria que ele sofresse. Nesta passagem da cura do cego, ele não falou que o homem nascera deste modo para que o Senhor Deus algum dia viesse a receber glórias pela sua cura. Como sabemos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e o grego daquela época não conhecia os sinais de pontuação, como hoje nós conhecemos. Também João, ao escrever o seu evangelho, não o dividiu em capítulos e versículos, ele escreveu como uma carta. Atribui-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou a Stephen, falecido em 1228, a divisão da Bíblia em capítulos e a divisão em versículos foi obra do Robert Stevens, em 1551. A tradução deste trecho teria sido melhor se tivesse sido feita deste modo. Aí está aqui como deveria ter sido. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais. Mas para que a obra de Deus seja realizada, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Parece quase a mesma coisa, mas já não está a mesma coisa. Agora está como, pastor? Jesus estava dizendo, nenhum pecou e nem outro. Mas para a obra de Deus se manifestar na vida dele, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Ou seja, para que o poder de Deus entrasse em ação na vida do cego, ele tinha que fazer a parte dele, amém? Assim também é na minha vida e na sua. Jesus, ele era o homem que estava ali para curar. Se Jesus ficasse enrolando, pensando, quem pecou, foi esse ou foi aquele, ele não ia fazer o que tinha que ser feito. Como muitas vezes as pessoas ficam nesse embate, não é? Ah, mas isso aqui é por quê, aquilo é por quê. Eu vejo pessoas que me mandam mensagem perguntando para mim, pastor, isso da Bíblia que algum pastor tal falou é verdade? Se ela está perguntando é porque ela não fez questão de ir aonde? Na Bíblia Sagrada, concorda comigo? Tem gente que tudo que ele escuta, ele sai acreditando. E quando ele não acredita, ao invés dele vir aqui na palavra de Deus e entender, ele começa a perguntar para as pessoas. Então, pessoas mal intencionadas ensinam a Bíblia do jeito que quer. É verdade ou não é? De um jeito que parece mais cômodo para a vida dela. Então, aquela pessoa que realmente quer aprender, ela precisa ter esse esforço para entender primeiramente como foi feita a estrutura da Bíblia. Se ela entender como é a estrutura da Bíblia, ela vai ter um pouquinho mais de entendimento daquilo quando as pessoas falarem para elas. Ou seja, você não vai acreditar no que estão falando, você vai crer no que a Bíblia está dizendo. Amém, igreja? Continuando. Há uma tradução da Bíblia feita mediante a versão francesa dos monges beneditinos de Maredissos, que é da Bélgica, que se aproxima desse nosso entendimento. Essa tradução, vou ver um comentário do missionário, né? Ela diz, como é diferente, não é verdade? Quantos milhões de criaturas que nasceram, quantas criaturas têm sofrido desnecessariamente durante anos, porque pensavam que os seus sofrimentos lhes foram dados para que um dia as obras de Deus nelas se manifestassem e Deus recebesse a glória. Aí vem aqui, ó, os discípulos perguntaram, essa é a tradução francesa dos monges, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta que fizeram é bastante esquisita. Como poderia ter ele pecado antes de nascer? E Jesus ter pecado antes de nascer? E Jesus, respeitando o raciocínio deles, diz, nem ele pecou, nem seus pais. A pergunta foi respondida, porém,
sobre a causa real do sofrimento, Jesus não falou nada. Talvez porque a Escritura já falara em outras partes. Por exemplo, que a causa de todo o mal é quem? O pecado de Adão. Pastor, por que a gente está doente? A gente, que eu digo o mundo. Por causa do pecado de Adão. Por que as pessoas hoje sofrem tanto? Consequência do pecado de Adão. Por que a mulher tem dor de parto hoje? Por causa do pecado de Adão. Por que o homem hoje ele tem dificuldade para produzir o próprio sustento? Por causa do pecado de Adão. A Bíblia diz que a terra daria ali os abrolhos, os espinhos, os matos. E se você parar para pensar, é desse jeito, não é? Você pode observar. Se você deixar um campo de terra parado, vai nascer o que nele? O que nasce? Mato. Você não precisa plantar mato, precisa? Tudo que é ruim vai nascer. Só quando você lê a Bíblia, Deus falou, por causa do teu pecado, Adão, a terra vai produzir matos, espinheiros, cardolhos, todo tipo de coisas ali que fosse ruim. E o interessante é que para tudo na vida, a partir daí, você percebe que é da mesma forma. Você deixa um carro parado, o que acontece? Começa a estragar. Você pega o próprio ser humano. O Cláudio aqui é mecânico, Se o Cláudio parar e ficar dentro de casa dos próximos 6 meses, ele vai começar a vir para a igreja reclamando de dor na coluna, de dor nas costas, ciático inflamado. Ele vai reclamar que ele está com torcicolo de vez em quando o ombro dele vai estar com problemas. Não é assim que acontece? Pastor, por que a pessoa sofre de tudo isso? Sedentarismo. Sozinho, o mal vai acabando com tudo. Se você deixar um equipamento, sozinho, ele começa a se deteriorar. Mas se eu quiser conservar, eu vou ter que fazer o quê? Manter uma manutenção sobre aquilo. Eu quero que vá nascer frutos, eu quero que tenha uma plantação de arroz. Se eu não plantar, não vai nascer. Não vai nascer. E é perigoso que eu plantar de boa semente e ainda morrer. Pastor, o que é isso? Isso é a maldição que já existe na terra desde o pecado de Adão. E aí, pastor, por que as pessoas têm, uma mulher, por exemplo, a dor de parto? Por causa do que Deus falou lá atrás. E a serpente se arrasta também por causa da mesma situação. Amém? Então, logo, olhando para esse raciocínio, muitos sofrimentos, como nós vemos hoje, são consequência do quê? Do próprio pecado de Adão. Amém? Uma criança que nasce com um problema, uma pessoa que nasce com alguma sequela de um parto complicado, então é tudo consequência. Aí ele diz assim, porém, aproveitando a ocasião, o Senhor deu uma grande revelação. Ele disse, mas para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Ou seja, ele estava dizendo que para a obra de Deus se manifestar naquele cego, precisava que alguém fizesse a parte dele. E aí diz assim, era Jesus o homem que deveria fazer as obras de Deus. Se ele não as fizesse, elas não seriam feitas. Durante anos, aquele cego e outros doentes sofreram, porque ninguém fazia as obras de Deus. O mesmo é verdade hoje. Milhões estão sofrendo porque a obra de Deus não está sendo feita. Alguém pode sofrer durante anos, mesmo sendo membro da melhor igreja. Se ela não fizer a obra de Deus em sua vida, isto é, não repreender o mal, não exigir a saída das doenças e o fim do sofrimento, nada será feito. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Para isso, recebemos essa missão do Senhor Jesus. Ou seja, quando Jesus vê aquilo, eles questionando, Jesus diz que para se manifestar a obra de Deus nele, alguém tinha que fazer
a obra de Deus. Amém, igreja? Então, continuando ali a missão, essa missão é para todo mundo, ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está lá em Marcos capítulo 16, do 15 até o 18. E aí o versículo 20, ele diz o que aconteceu com os discípulos, que fez o que o Senhor mandou. Olha lá. E este, tendo partido, os discípulos, pregaram por todas as partes. Lê comigo agora. Cooperando com eles quem? O Senhor. E confirmando a palavra com quê? Com sinais que se seguiram. E amém. Voltando aqui para a apostila, quando saíram para fazer a obra de Deus, veja o que aconteceu. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ou seja, quando você faz o que Deus mandou, o próprio Deus, ele coopera com você. Ou seja, se eu ficar parado, como eu disse antes, esperando as coisas acontecerem, eu não vou ver resultado na minha vida. Tem muita gente que fica ali esperando. Ah, um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai me curar, um dia essa cegueira vai desaparecer. Não, meu irmão, você tem que dar o primeiro passo, você tem que agir pela fé, e aí o Senhor Deus vai confirmar a palavra dele com os sinais, o resultado vai acontecer na tua vida, amém? E aí o missionário diz, ó, acorde, meu irmão, já fomos enviados, temos uma missão, devemos fazê-la já. A partir de quando? Então, hoje mesmo, você deve fazer a obra daquele que te enviou. Significado de realizar a obra de Deus. Diz assim, então, aqui, ó. Somos nós que realizamos a obra de Deus. Mas o que realmente significa realizar a obra de Deus? Para as pessoas que procuram o Senhor Jesus, e indagaram dele o que era realizar a obra de Deus, ele foi claro. Diz assim, ó, lá em João 6, do 25 ao 29. Diz assim, ó, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, é uma só, que creais em quem? Naquele que por ele enviou. Está lá em João 6, do 25 ao 29. Amém? Então a obra de Deus é que você creia naquele que ele enviou. Quando Jesus repreende esse povo aqui, irmãos, que perguntaram para ele, eles não estavam com Jesus porque eles viram que Jesus ele era poderoso, era Deus e estava realizando milagres. Na verdade, eles pensaram assim, ó, ele alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Parou para pensar que coisa? Então aquele povo meio mercenários, eles viram Jesus fazer isso e eles pensaram, espera um pouquinho, se a gente aprender a fazer a multiplicação, se eles entendessem como era, eles pensaram, nós podemos ganhar dinheiro com isso. É verdade, não é? Eles tinham uma padaria,
Tinha 5 pães e 2 peixinhos, não é? Podiam vender e não ia acabar nunca. Inclusive, sobrou quanto? 12 cestos cheios. Parou para pensar? Então, Jesus falou para eles assim: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais, vocês vieram porque vocês comeram daquele pão que foi multiplicado. E eles viram que era real. Então, eles queriam aprender aquilo. E aí Jesus falou que eles tinham que fazer a obra de Deus. Aí eles quiseram aprender. O que nós precisamos para poder fazer a obra de Deus? E aí Jesus explica. Aqui na apostila o missionário diz assim, ó: vimos que eles procuraram Jesus porque não queriam ter trabalho para conseguir o sustento material. Pois de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, um lanche de um menino, ele fez uma multiplicação que alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora seria fácil no raciocínio deles, quando tivesse qualquer necessidade, ele prontamente faria o quê? O milagre. Tem muita gente na igreja que está assim hoje. Eles não vêm por causa de Jesus, por causa de salvação. Eles só querem multiplicar o pão, multiplicar o que tem. E aí sim, esse entendimento é errado. Quando na verdade, essa vida abençoada, Deus tem para aqueles que pertencem a Ele. Então não adianta eu vir só buscar o milagre de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Aí diz assim: então Jesus lhes adverte que deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual ele, Jesus, lhes daria. Entenderam eles que precisavam fazer algo e foram direto ao assunto, perguntando o que seria necessário para realizar as obras de Deus. Jesus lhe informou que não são as obras de Deus que temos que realizar, e sim a obra de Deus, a qual é crer naquele que por ele foi enviado. E quem foi enviado por Deus, igreja? Não. Sim, também que é Jesus, mas a Bíblia diz lá em João, que no princípio era o verbo, não é isso? E o verbo se fez carne e habitou entre. Então, se você parar para pensar, você já vai ver claramente que Deus enviou a palavra dele, o verbo dele. Amém? Quando alguém diz que crê em Jesus, parece uma coisa boa. Mas se eu só crer no Jesus encarnado e não crer que ele é o verbo, eu vou negligenciar o quê? A palavra de Deus, ou seja, eu nunca vou andar com Jesus. Pastor, como assim? Para mim andar com Jesus, eu tenho que andar com a palavra. Então, quando eu acredito na palavra de Deus e vivo ela, automaticamente eu estou crendo em quem? Em Jesus, que é o que a gente precisa de fazer. Tem muita gente que fala assim, ó, eu creio em Deus, mas não creio aqui porque foi escrito por homens. Homens inspirados pelo Espírito de Deus. Agora, se a Bíblia não fosse escrita por homens, eu ia ficar em dúvida. Ia achar muito fantasioso, amém? Porque Deus trabalha com homens. Voltando aqui para a palavra. Diz assim, hoje, mesma pergunta e mesmo quê? Mesma resposta. Esta pergunta formulada ao Senhor Jesus é ouvida em todas as partes, e a resposta é a mesma: que creais naquele que por ele foi enviado. Mas o que é crer naquele que por ele foi enviado? Muitas pessoas garantem com a boca cheia que creem naquele que Deus enviou. E quando lhes perguntam quem foi que Deus enviou, respondem logo quem? Que vocês responderam aqui também, né? Jesus. De certo modo, elas estão certas. Mas a verdade é que Deus não enviou Jesus propriamente. Deus enviou a sua palavra. E ele encarnou-se e nasceu Jesus. É certo que Jesus é a palavra de Deus. E os dois são a mesma pessoa. Mas é preciso que se entenda a diferença. Pois muitos garantem que creem em Jesus, mas não vivem
de acordo com a palavra. Elas, na verdade, se enganam. Quem de fato crê no Senhor Jesus, pratica a palavra de quem? De Deus. Então, o que você fará a partir de agora? Se você não fizer a obra de Deus, ela não será feita. O que você diz? Você vai fazer a obra do Senhor? Se você está doente ou com qualquer problema, pare de ficar pedindo para todo mundo que ore por você e que lhe ajude a conseguir algo de Deus. Decida agora mesmo a fazer a obra dele. Torne-se num filho obediente, um praticante da palavra de Deus. Como é que eu faço isso? Crendo em Jesus e colocando a palavra de Deus por prática. Amém, igreja? Tem muitas pessoas que para onde elas vão, elas pedem, olha, ore por mim. Eu não faço isso, eu até digo para vocês. Pastor, mas a Bíblia diz que nós precisamos da oração uns dos outros. Eu acredito que Deus até toca no coração das pessoas para que elas orem por você. Você não precisa ficar pedindo, amém? Mas o que eu preciso de fazer é vir para a palavra de Deus e exigir que o diabo tire realmente as garras de tudo aquilo que Deus nos deu, amém? Ah, pastor, mas não é tão simples assim. Irmão, tem um povo que ele sai lá fora, olha para o universo, para cima, para o espaço, e eles ficam pedindo para o universo dar dinheiro para eles, não é? Fica pedindo para o universo trazer para eles prosperidade, que é muito fantasioso, sim ou não? O universo vai fazer o quê? O universo, tudo foi criado por Deus, amém? E as mesmas pessoas duvidam às vezes da palavra de Deus. Você vê como é que é? Quando na verdade, se você quer a cura, você tem que chamar a existência e mandar o diabo soltar. Amém? Pastor, eu vou pedir ao universo? Não, você tem que pedir a Cristo. Amém? E aí mandar o diabo tirar as garras daquilo que Deus já te deu e viver aquilo. E assim você vai progredir. Amém?